A gente sempre pode voltar para onde a gente começou, então por que que é que a gente se sente tão culpado de voltar para o início? Oi, minhas estrelinhas, eu sou a Bela e caso vocês tenham visto, eu fui embaixadora do Diversão Offline, o maior evento de board games e RPG da América Latina, e foi uma grande honra para mim. E enquanto eu estava lá, eu estava pensando sobre retornos, sobre inícios e sobre a expectativa que a gente coloca em si mesmo. Para quem não sabe, para quem está me acompanhando a partir desse canal, seja muito bem-vindo. Eu era uma criadora unicamente de conteúdo de RPG. E eu não me arrependo do meu tempo criando conteúdo de RPG, porque eu amo RPG. Eu ainda crio conteúdo de RPG. Inclusive, foi muito engraçado, porque o Bruce Barbosa, né, do Too Many Goblins e do RPGpedia, ele foi e me entrevistou. Ele falou assim: Bela, você sempre volta, né? Vai e volta pro RPG. E eu pensei, bom, realmente, eu sempre volto. Não obstante, fui embaixadora do evento, apesar de ter já começado a mudar o meu tipo de conteúdo nas redes sociais. Parece que eu sempre volto para esse início. Só que toda vez que eu tento voltar, assim, de alguma forma ou de outra, eu me sinto um pouco culpada. E eu comecei a pensar por que que eu me sinto tão culpada de voltar. E a real é porque eu sinto que eu falhei. Eu sinto que toda vez que eu volto para o início, eu falhei tanto em continuar e superar essa coisa, tanto quanto eu falhei com o meu objetivo inicial. E nada disso parece que me deixa contente com o que eu tô fazendo. Parece que tudo que eu fiz na minha vida é uma falha. Inclusive, caso você não tenha acompanhado essa tour, eu posso fazer um vídeo sobre isso, explicando essa história direito. Caso você queira, deixa um comentário. Mas lembra quando eu fui para a França? Quando eu voltei, eu fiquei num estado de depressão profunda, porque eu senti que eu havia falhado. Mesmo tendo feito uma vaquinha para fugir do país, mesmo tendo entrado em várias roubadas lá das quais eu não sabia, né? Caso vocês não lembrem, né, eu iria fazer parte de um esquema de trabalho escravo, não era tipo tráfico de pessoas em questão sexual, mas era trabalho escravo e eu não sabia. Eu fui saber quando eu já estava lá na França, né, tentando viver o sonho de morar fora do país, que sempre foi um sonho desde que eu tinha de pequena. E quando eu voltei pro Brasil, quando eu voltei para casa da minha mãe depois de ter morado sozinha, eu me senti muito mal. Eu senti que eu falhei. Eu senti que, bom, agora não tem nada que eu possa fazer, eu sou uma falha como um só. E é impossível você não conseguir se comparar com os outros. Você vê pessoas da sua idade, você vê seus irmãos, você vê seus amigos tendo sucesso nessas mesmas coisas que você gostaria de ter sucesso. E por algum motivo você está retornando, você está voltando. E é complicado, é um sentimento que foi muito difícil para mim conseguir respeitar ele e sentir ele de verdade, sentir esse luto do que poderia ter sido. Inclusive, os meus próximos vídeos eu vou falar sobre isso novamente, porque eu quero lidar sobre o assunto pandemia. Mas assim, passando por esse assunto bem basicamente por cima, a pandemia era uma coisa que me deixou tão presa que quando eu finalmente consegui realizar o meu sonho e aí depois eu falhei tecnicamente nesse sonho, né? Eu senti que nada mais meu iria dar certo. E aí eu fiquei pensando, gente, por que que a gente se sente tão culpado de voltar, sendo que você tem um lugar de origem, o objetivo da origem é realmente você saber para onde voltar. Porque a gente vai testar tudo, a gente vai fazer tudo, mas não significa que as coisas vão dar certo. Ou melhor, no meu caso, por exemplo, com o RPG, deu certo. Eu sou uma pessoa influente no meio do RPG, as pessoas me conhecem em tudo, as pessoas gostam do meu conteúdo e isso é sucesso. Eu coloquei uma basicamente um jeito de fazer conteúdos sobre falar sobre temas como RPG seguro que antes a comunidade não falava com tanto afinco e hoje a gente vê basicamente uns 300 vídeos falando sobre sessão zero, sobre métodos de deixar a mesa mais segura, enfim, todas as coisas que eu falei primeiramente e depois o pessoal foi reiterando, fazendo, integrando isso com uma coisa essencial da comunidade. Quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo era novidade, hoje em dia é senso comum. Então eu acho que isso é um tipo de legado que eu deixei com o jeito que eu comecei a criar conteúdo. Mas depois de um tempo eu parei de me identificar com o jeito que eu criava conteúdo de RPG e com o jeito que eu criava conteúdo de uma maneira em geral. Eu sempre quis ser uma criadora de conteúdo multiconteudista. E por conta disso, falar de RPG também entra no multiconteúdo, mas entra do meu jeito. Entra atrelando com música, atrelando com filmes, do mesmo jeito que eu faço vídeos aqui, atrelando com música, com filmes e momentos da minha vida. É isso que é criar pra mim. É atrelar a minha vida com a arte. E quando eu tava criando conteúdo de RPG, eu não tava fazendo exatamente isso. Eu tava tentando me igualar a todos aqueles que eu via dando certo. E aí acabou que eu tive um puta burnout, eu não me
me identificava mais com RPG whatsoever, e aí, hoje aqui estamos comigo fazendo finalmente conteúdo que eu realmente gosto. Mas eu fico pensando no porquê que eu me sinto tão envergonhada de aparecer num evento tipo de versão offline, como embaixadora, e falando de RPG novamente e sentindo que eu tô repetindo ciclos. Mas a verdade é que eu não tô repetindo ciclos. Eu queria contar pra vocês que pela primeira vez, assim, num evento de grande porte, eu me senti bem, tanto comigo, tanto com as pessoas ao redor, tanto com a minha ansiedade em público. Eu sabia exatamente o que eu queria falar, eu sabia exatamente onde eu queria ir, eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Isso é sem precedentes. Eu vou no DOF há anos e mesmo assim, o único DOF que eu me senti confortável, e não foi culpa do evento, foi minha. Assim, de um aspecto em geral, né, de eu me descobrir, enfim, acho que não é culpa de ninguém, é só processo, mas eu só me senti bem nesse DOF. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu criei conteúdo de RPG, mas eu criei conteúdo de RPG que eu queria criar, não porque eu estava obrigada a criar. Inclusive, um dos meus conteúdos de RPG do Diversão Offline é justamente o meu vlog, que eu fiz do jeitinho que eu queria, né? E eu falo de RPG aqui, é um jeito de criar histórias, de criar arte, mas eu falo com outros jeitos. O que me incomoda muito é que às vezes eu quero me parar por essa vergonha de voltar. Eu rodeio, rodeio, rodeio e parece que eu não consigo escapar das minhas origens. Eu não consigo escapar de quem eu realmente sou. E isso me incomoda porque às vezes eu queria ser uma pessoa diferente, entende? Eu queria ser, eu não sei, eu às vezes olho para uma pessoa e penso que eu queria fazer um conteúdo tipo ela, eu queria ser igual a ela em alguns aspectos e eu entendo que eu nunca vou ser. E eu, ao mesmo tempo, me sinto orgulhosa porque eu me sinto mais próxima de vocês porque eu tô fazendo esses conteúdos multi. Então vocês conseguem ver várias facetas minhas e eu consigo ser mais honesta. A real é que a gente não deveria ter vergonha de voltar para o nosso ponto de origem. Como eu disse mais cedo no vídeo, ele tá lá exatamente para exemplificar como que a gente volta e como que a gente recomeça. É tão estranho quando a gente parar para pensar que muitas pessoas estão recomeçando as suas vidas assim, na velhice, na idade mais tenra, com menos tempo, assim você diria, porque elas demoraram a acreditar que poderiam voltar do início. Quantas pessoas na faculdade você não acha que são de maior idade, são de terceira idade e estão fazendo faculdade porque entenderam agora que poderiam voltar para o início e tentar de novo? A gente tem tanta coisa na vida para aproveitar e eu acho que a gente poderia começar a aproveitar e conseguir aproveitar o início. A gente, infelizmente, não é uma Max Caulfield da vida que consegue voltar o tempo todas as vezes que a gente quer. E mesmo que ela consiga fazer isso, ela ainda sofre com isso. Então, acho que ninguém iria querer fazer um efeito borboleta e matar todo mundo da cidade de onde mora, né? Pelo menos eu acho isso. Se você não acha isso, não comenta, porque vai que tem alguém olhando. Mas voltar é um direito nosso. Eu não deveria ter ficado tanto tempo na França, me forçando a ficar mais tempo de lá do que necessário, porque eu sentia vergonha de voltar para casa. Eu não deveria ter me menosprezado porque achei que eu perdia tempo e agora eu não tinha mais como voltar atrás e fazer coisas melhores. Eu não deveria ser tão cruel comigo mesma, mas eu consigo ser cruel comigo mesma de uma forma que ninguém consegue ser. Enquanto isso, eu consigo dar gentileza para outras pessoas, entende? Eu sou muito do tipo que a gente tem que achar o nosso porto seguro. E às vezes o nosso porto seguro é o início. É ver que a gente consegue, o início a gente consegue controlar. A gente sabe o que que é o início, a gente sabe o que que é começar. Mas a gente tem que aprender a recomeçar. É o início de uma forma diferente. É a gente pegando o outro caminho que a gente não pegou. E deveria ser nosso direito também querer recomeçar. Eu não sei se você tá nesse tempo da sua vida, mas eu olho as coisas acontecendo ao redor, eu olho o mundo, eu olho as situações, o dinheiro, enfim, todas essas coisas distópicas que a gente tá vivendo agora no mundo, porque a gente tá vivendo uma distopia, não sei se é pra vocês, pra mim é uma puta distopia o que a gente tá vivendo, e ao invés de eu ficar desesperada com a distopia, eu começo a olhar meio que pra dentro, e eu começo a ver que eu deveria ser mais gentil comigo. Porque o mundo tá acabando, entendeu? Eu não deveria me desesperar porque o mundo tá acabando, mas em troca ser mais gentil comigo mesma e deixar com que eu viva esses processos e recomece se eu sentir que tenho que recomeçar, entende? Tentar de novo se eu sentir que tenho que tentar, porque eu não sei o dia de amanhã, as pessoas são todas doidas, então se as pessoas podem ser doidas lá fora, por que que eu não posso ser sã e tentar de novo e ser gentil comigo mesma? E é um processo muito difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu tô fazendo durante toda essa jornada é ser gentil comigo mesma. É uma coisa que eu simplesmente não sei ser. Mas é uma coisa que eu quero muito tentar ser, porque eu vejo que muitas das coisas que não prosseguiram na minha vida, que não deram procedimento, que não foram
pra frente foi pela minha falta de empatia comigo mesma e uma quantidade exacerbada de empatia para com os outros. Eu queria ser o que os outros queriam que eu fosse, eu queria ser a expectativa dos outros para comigo, eu queria cuidar dos outros, a ponto que eu me tornei uma pessoa que eu jamais reconheci que eu nem era, só para poder ser um pouco mais agradável. E todo esse momento eu não tirei um momento para ser gentil comigo mesma. Entende? Isso é um desabafo, talvez uma resposta para o meu outro vídeo, porque eu entendo todo esse medo com o tempo, eu entendo o medo de não dar certo, mas eu acho que apesar da gente ter todo o medo e a gente ser capaz e ter o nosso direito de sentir medo, a gente também tem que botar um limite para ele, porque se a gente continuar vivendo em detrimento do medo, a gente não faz nada. E aí a gente não é carinhoso com quem merece da gente, que somos nós mesmos. Afinal, a única pessoa que vai passar tudo que você vai passar com você é você mesmo. Então você tem que aprender a ser gentil consigo mesmo. O mínimo que der, até o máximo que você conseguir, entende? Então, eu sim, vou voltar a criar conteúdo de RPG. Eu já crio conteúdo de RPG, mas muito provavelmente eu vou voltar com algumas campanhas. Eu vou voltar a contar histórias em gravado. Eu acho que eu não faço isso em live novamente, mas eu vou voltar a fazer esse tipo de conteúdo. Logo, não sei. Algum dia, talvez, eventualmente, talvez eu escreva alguma coisa. Eu gosto de escrever. Talvez eu apareça no RPG de amigos. Eu gosto de aparecer em RPG de amigos. Mas, sim, eu vou voltar. Eventualmente, eu já faço conteúdo. Eventualmente vou tentar fazer conteúdo de novo, igual eu fazia antes, mas do meu jeito agora. Do jeito Bela Farias, ao invés do jeito Dragonesa. E, nossa, não é como se eu estivesse voltando. Eu só tô recomeçando, descobrindo exatamente como que eu queria criar esse tipo de conteúdo. E talvez lá na frente eu me reinvente de novo. Afinal, acho que é isso. Quando a gente convive com nós mesmos, a gente entende que nós somos realmente uma metamorfose ambulante. Por mais clichê que essa frase seja. Então, eu espero que com esse vídeo, depois desse longo desabafo, depois desse pensamento, depois do medo que eu expressei, depois de todas as coisas que acontecem com a gente e desse mundo doido que está acontecendo lá fora, a gente aprenda a olhar para o interior e realmente ser gentis com a gente mesmo. Porque a gente não é a Max Caulfield, a gente não vai voltar no tempo. Nós estamos mais para uma Chloe da vida. E Deus sabe que o Life is Strange não existiria se a Chloe não fosse do jeito que é, se ela fosse um pouquinho mais gentil consigo mesma, entende? E eu sei que você pensou em vários outros jogos, em vários outros personagens, então comenta aqui personagens e histórias que não aconteceriam caso as pessoas tivessem sido mais gentis consigo mesmas, mas você também pode usar esse comentário para desabafar e falar da sua própria história, porque eu quero muito saber o que você pensa. E se você curtiu esse tipo de vídeo, já curte, comenta e compartilha, ativa o sininho para poder ficar atento para os próximos vídeos. É um prazer, como sempre, estar aqui abrindo meu coração, falando com você tudo o que eu pensei durante essa semana e tentando colocar ela com as coisas que a gente gosta. Que no final, a gente é nerd e artista também. Então, muito obrigada por me escutar. Eu vejo você no próximo vídeo. Participa da nossa comunidade, o link tá na bio. Um beijo e até o próximo vídeo, estrelinha.